O jogo mais esperado da rodada foi o confronto entre Fluminense e Fortaleza. A partida terminou empatada em 2-2, com Lima e Cano marcando para o Fluminense e Moisés e Mário Sérgio anotando para o Fortaleza. Esse empate não foi o único destaque da rodada, mas foi o mais importante para o Fluminense, que manteve a sua posição na tabela, apesar de não conseguir a vitória. E antes de continuarmos, deixe seu like no vídeo e compartilhe a sua opinião nos comentários. Quem será o campeão desta edição da Série A? Botafogo, Palmeiras, Fortaleza ou Flamengo? E mais, quem vai conseguir escapar do rebaixamento? Deixe a sua previsão e participe. Após o fim da 34ª rodada, o Botafogo continua liderando o campeonato com 69 pontos, seguido de perto pelo Palmeiras, que tem 67 pontos. O Fortaleza também segue firme no topo com 64 pontos, enquanto o Flamengo e o Internacional ocupam a 4ª e 5ª posições, respectivamente, com 62 pontos cada. A atualização da tabela ficou dessa forma: Botafogo em primeiro lugar com 69 pontos e 34 jogos, em segundo vem o Palmeiras com 67 pontos e 34 jogos, em terceiro Fortaleza com 64 pontos e 34 jogos, em quarto Flamengo com 62 pontos e 34 jogos, o Internacional vem em quinto com 62 pontos e 34 jogos, em sexto São Paulo com 58 pontos e 34 jogos, o Cruzeiro vem em sétimo lugar com 47 pontos e 34 jogos, o Bahia em oitavo com 46 pontos e 34 jogos, em nono temos o Corinthians com 44 pontos e 34 jogos, em décimo lugar o Vasco da Gama com 43 pontos e 34 jogos, em 11º, o Atlético Mineiro, 43 pontos e 34 jogos. Em 12º, o Vitória, com 41 pontos e 34 jogos. Em 13º, tem o Grêmio, com 40 pontos e 34 jogos. Em 14º, o Atlético Paranaense, com 40 pontos e 34 jogos. Em 15º, o Fluminense, com 38 pontos e 34 jogos. E em 16º, o Juventude com 38 pontos e 34 jogos. E na parte inferior da tabela, a situação é tensa para alguns clubes. A zona de rebaixamento ficou dessa forma: 17º, o Criciúma com 37 pontos e 34 jogos. 18º, o Bragantino com 37 pontos e 34 jogos. Em 19º, tem o Cuiabá com 29 pontos e 34 jogos. E em 20º, o Atlético Goianiense com 26 pontos e 34 jogos. A 35ª rodada promete trazer mais decisões e pode definir ainda mais a briga pelas vagas na Libertadores. E claro, a luta contra o rebaixamento. Confira os jogos mais esperados para os próximos dias. Hoje, dia 23/11, o Atlético Goianiense enfrenta o Palmeiras às 19h30. O Botafogo enfrenta o Vitória também às 19h30, o São Paulo pega o Atlético Mineiro às 21h30, o Juventude enfrenta o Cuiabá às 19h30. No domingo, dia 24/11, o Corinthians enfrenta o Vasco da Gama às 16h na Neoquímica Arena. O jogo será transmitido pela TV Globo e Premiere. Internacional e Red Bull Bragantino se enfrentam às 16h no Beira-Rio. O jogo será transmitido pela TV Globo e Premiere. O Bahia enfrenta o Atlético Paranaense às 16h no estádio Fonte Nova. O jogo será transmitido pela TV Globo e Premiere. Na terça-feira, 26/11, o Fluminense enfrenta o Criciúma às 19h. O Fortaleza enfrenta o Flamengo às 20h. E na quarta-feira, dia 27/11, o Cruzeiro pega o Grêmio às 21h. Um dos maiores confrontos da rodada será Palmeiras e Botafogo, que acontecerá na terça-feira, 26 de março, às 21h30. Esse jogo é considerado um confronto direto pela liderança do campeonato, e quem sair vitorioso poderá dar um grande passo rumo ao título. A expectativa é que seja um dos jogos mais emocionantes da competição, com as duas equipes em excelente fase.